Pessoal, boa tarde. Daremos início ao segundo plantão de dúvidas da Shield. Hoje, sobre a Lei 14.754/23, conversão do PL 4173. Lembrando que o projeto de lei teve sanção presidencial em dezembro e entrará em vigor a partir de 2024. Vale ressaltar que ainda estamos no aguardo da instrução normativa, como muito perguntado por todos vocês. Dentro desse contexto, o time da Shield International Tax promove o evento de hoje e reforça o nosso posicionamento de compartilhar conteúdos relevantes da forma mais acessível possível para toda a nossa audiência. O nosso encontro vai ser dividido em dois momentos. No primeiro bloco, comentaremos um pouco sobre o Q&A da Fazenda e, na sequência, passaremos para as dúvidas enviadas por vocês. Bom, comentando um pouco sobre a Shield, para quem ainda não nos conhece, a Shield International Tax é uma empresa que ajuda brasileiros a internacionalizar patrimônio desde 2012, sempre preocupados com a melhor ótica tributária e sucessória das estruturas dos nossos clientes. Já fizemos mais de 600 estruturações internacionais, mais de 200 clientes contratam nosso serviço recorrente, entregamos anualmente mais de 300 declarações de imposto de renda nos Estados Unidos, possuímos cliente em mais de 9 países e arquivamos todos os anos mais de 100 balanços com BVI e outras jurisdições. Hoje conosco teremos os mais novos sócios do nosso time, Adriele Oliveira, responsável pela equipe de gestão fiscal, que responderá às dúvidas com foco nas questões contábeis. E Eric Abramovitz, nosso Wealth Planner, ficará responsável pelas dúvidas que envolvem os aspectos jurídicos de todo esse projeto. E como das outras vezes, para quem ainda não participa e quiser receber o conteúdo exclusivo sobre a nova lei, esse é o nosso canal do WhatsApp. Para fazer parte é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Eu vou deixar ele aqui um tempinho. E na sequência, o Eric vai passar um disclaimer sobre a live, tá? E iniciaremos o Q&A da Receita. Bom, pessoal, queria chamar o Eric para fazer esse nosso primeiro disclaimer e a gente passa para as perguntas e respostas na sequência. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado aqui por estarem em mais um dos nossos eventos aqui da Shield, principalmente nesse ano 2023 tão turbulento no sentido das mudanças legislativas, de alguns entendimentos jurisprudenciais que alteraram aqui a dinâmica de tributação e a mecânica que estava vigente para todos os investidores internacionais. Antes da gente adentrar aqui ao conteúdo da apresentação, é importante a gente destacar aqui que nenhum dos nossos pontos discutidos configuram-se com nenhuma forma de assessoria ou consultoria. Nosso intuito aqui em todos os nossos eventos é sempre contribuir ao debate e agregar tecnicamente a partir das informações que nós temos e todo o contexto fornecido. Seja por Q&A, seja pela publicação da legislação nova, seja aqui por alguns artigos que já foram escritos doutrinários sobre o tema. Então esse aqui vai ser o foco sobre a análise. Perfeito. Bom, vamos passar agora para as perguntas e respostas. Vou chamar a Adriele aqui para responder essa primeira pergunta. É a pergunta 19 do Q&A. Os rendimentos de aplicações financeiras detidas diretamente pela pessoa física devem ser tributados mensalmente ou apenas no fim do ano após a entrega da DAA? Quando vou precisar pagar o imposto de renda no Brasil? Adriele, acho que isso vem bem de encontro com o que a gente tem conversado com os clientes, né? Se você puder nos ajudar com essa primeira dúvida, a gente já esclarece a pergunta 19 do Q&A. Boa tarde a todos. Bom, a gente separou aqui essa pergunta porque a lei também trouxe coisas boas, né? E esse é um ponto muito bom que a lei trouxe, porque ela simplifica o processo de pagamento do imposto. Ao invés de ser mensal, agora será anualmente, junto com a declaração de ajuste anual. Então, em que momento vou precisar pagar o imposto? Sempre no momento do pagamento da declaração de ajuste anual do imposto de renda, pessoa física. Então, tira aquele trabalho mensal de quem vinha fazendo carnê-leão, né? Então, a gente concentra tudo aí numa declaração só. Bom, para a próxima pergunta... Só um ponto, Olivia, a Receita Federal provavelmente ela vai criar uma ficha no imposto de renda, onde a gente vai imputar lá todas as informações dessas aplicações financeiras e o próprio sistema ele vai calcular automaticamente o imposto e gerar o DARF. Então, assim como é feito com o pagamento já de DARF, né, devido ao imposto de renda, também será feito para aplicações financeiras da pessoa física.
Perfeito. Vamos para a próxima dúvida. Dúvida 21, Eric. Declarei meus ativos localizados no exterior no regime especial de regularização cambial e tributária. Na atualização do valor com o pagamento do imposto de 8%, esses ativos serão considerados como tendo origem e rendimentos auferidos originalmente em moeda estrangeira? Essa daqui é uma pergunta que eu tenho ouvido muito dos nossos clientes e também alguns parceiros sobre o assunto, porque, de fato, a área de wealth planning ela surgiu muito com base no RECT, que foi a regularização de capitais no exterior. Até os idos ali de 2016, 2017, não existia uma forma específica para a declaração de entidades offshore. Não existindo essa forma de declaração específica para entidades offshore, quais são os pontos aqui que foram objetos desse programa de regularização? Primeiro de todos foi o seguinte: na regularização, nessa atualização que nós fizemos e possível legalização das estruturas no exterior, muitos dos clientes eles atualizaram pelo RECT com a descrição na ficha de bens e direitos que aquela estrutura offshore, aquele bem offshore, ele foi adquirido originariamente em moeda estrangeira. O que é que o Q&A ele esclarece aqui, o que é que ele dá um guia aqui, um guidance para os próximos passos? Não basta que você tenha regularizado esse bem pelo RECT, que aquele bem tenha sido objeto de regularização para os ativos no internacionais, como também é muito importante você ter documentação suporte que comprove que aqueles bens foram auferidos e adquiridos em moeda estrangeira. Temos dois exemplos aqui que são muito comuns sobre esse assunto, que é algo que eu vejo aqui no contexto dos nossos clientes. O primeiro de todos é aqueles clientes que foram executivos expatriados, C-levels expatriados, que participaram de programas de incentivo de longo prazo no exterior. Então, aquele cliente que recebeu stock option, RSU no exterior. Esse aqui é um caso muito clássico de rendimento auferido, o bem auferido originariamente em moeda estrangeira. Um E segundo temos caso, vários aqui dentro, né? inúmeros. Um segundo caso aqui que nós temos é um caso de herança no exterior, ou seja, o seu ascendente, seu pai, sua mãe acabou falecendo no exterior e deixou uma herança para você, é um outro caso muito comum de bem auferido originariamente em moeda estrangeira. Qual o ponto de importância aqui? Caso você detenha aqui esses bens auferidos em moeda estrangeira na atualização do valor, você consegue atualizar o principal com a variação cambial isenta, conforme a legislação ela aduz, só que ela é muito importante você ter documentação suporte que comprove essas alegações, ou seja, documentação suporte, o inventário processado no exterior, caso tenha sido aberto, documentação suporte dos extratos bancários de recebimento das ações que você recebeu no exterior. Então, tudo isso você tem que ter aqui a documentação suporte para suas alegações. Perfeito. Acho que ficou bem claro. E tanto a questão da stock option quanto os casos de herança são casos bem comuns. A gente trata aqui com uma certa facilidade, né, no nosso dia a dia. Passando para a pergunta 26, Eric, vou pedir para você falar um pouquinho também. Quando a lei dispõe sobre ter direta ou indiretamente as controladas no exterior, isso significa que a pessoa física deverá informar separadamente cada entidade em uma cadeia societária? Perfeito. Como vai funcionar aqui esses pontos em específico? Para a próxima declaração do imposto de renda da pessoa física, como é que vai funcionar? É muito provável que ou haja uma adaptação da ficha de rendimentos auferidos no exterior, ou você tem uma nova ficha que pode ser enquadrada como ficha de entidades controladas no exterior. Cada uma dessas estruturas ela terão os lucros apurados de forma individualizada, ou seja, um caso muito comum que nós detemos, que é uma estrutura offshore, e essa estrutura offshore ela detém uma LLC nos Estados Unidos tributada como corporation. Essa estrutura nos Estados Unidos tributada como corporation, o lucro dela ela será apurado de forma individualizada e o lucro de uma estrutura em BVI será apurado de forma individualizada também. Por que isso? Porque é muito necessário evitar aqui a bitributação, evitar uma dupla incidência de tributação sobre o mesmo lucro. Então, você individualizando as apurações, eventuais lucros de cada uma das estruturas, será aqui de forma apurada, individualizada, e também os impostos pagos às alíquotas de 15%. Perfeito.
Passando para a pergunta 29, Adriele. Como devem ser contabilizadas as aplicações financeiras detidas por entidades offshore, seguindo as regras de FRS e do Brasil, o GCAP? Bom, conforme o CPC 48 e o IFRS 9, as aplicações financeiras já são contabilizadas a valor justo com contrapartida no resultado. E aí esse tema ele é levantado porque as pessoas ainda têm dúvida de quando se contabilizar em outros métodos de mensuração que o próprio CPC informa, que é o custo amortizado e o valor por outros resultados abrangentes. Só que essas duas mensurações, elas só podem ser contabilizadas em um modelo específico de negócio. Então, a via de regra é valor justo por meio do resultado. Perfeito. E, Eric, eu não sei se você ia complementar alguma coisa na dúvida 29. Um ponto só, que esse aqui é um ponto que talvez tenha sido até o momento o calcanhar de Aquiles de todo o projeto, né? Essa aqui é um método contábil, eles trouxeram agora a contabilidade agora para o cinto gravitacional de toda a estrutura offshore. Então, agora os balanços contábeis que serão aqui apurados de forma individualizada, que irá ter uma forma de contabilização correta, como a Adriele bem explicou, conforme o CPC 48. Então, ele trouxeram os balanços contábeis que ele vai ser o fator decisivo para a apuração do lucro e possível imposto nos anos subsequentes. É muito importante que você tenha agora um acompanhamento especializado para aqueles que têm expertise no setor para ter a contabilização de uma forma correta, para evitar aqui qualquer contencioso nas esferas administrativas e judiciais. Acho que isso vai bem de encontro com a próxima pergunta, que é a pergunta 31. O que acontece com os lucros do passado, Adriele? Se você puder fazer um resumo para a gente, mas acho que está bem de encontro com a pergunta 29. Bom, os lucros até 31 de dezembro de 2023, ele pode ser atualizado, agora no momento do imposto de renda, 8%, ou você pode manter esse lucro sem atualizar e sofrer tributação à medida que ocorrer a disponibilidade do recurso. Porque como a lei ela não pode seguir, né, existe o princípio de anterioridade conforme a Constituição Federal. Então, a lei ela não vai contrapor esse princípio. Então, o lucro do exercício até 31 de dezembro de 23, ela segue a lei antiga, que é, no momento da disponibilidade de recurso, é o fator gerador do imposto. Caso o cliente não opte em atualizar agora no imposto de renda de 2024. Se optar por essa atualização, aí a partir do momento das novas disponibilidades, esse lucro ele já vai estar como um crédito no seu imposto de renda. E aí não vai haver outra tributação em cima dessa disponibilidade do recurso. Então, na prática, é como se a gente tivesse duas caixinhas, né? Uma com aquele lucro acumulado até o 23, que o cliente vai ou não vai optar pela tributação dos 8% e essa antecipação. Do contrário, ele vai pagar o imposto no momento da retirada, como era a regra, né, até o 31 de dezembro de 23, e passa a valer a regra nova para, de fato, o lucro acumulado dele de 1º de janeiro de 24 até o 31 de dezembro de 24, né? Aí a gente segue a regra nova. E aí é importante que agora no balanço patrimonial da empresa, ele vai ter a segregação desses dois lucros. Então, vai ter os lucros até 31 de dezembro de 2023 e os lucros a partir de 24 em diante. Por isso que vai ser importante também essa segregação na parte contábil. Perfeito. E vale ressaltar que, para quem não tem serviço de contabilidade da estrutura offshore, a Shield faz esse serviço dentro de alguns pacotes de serviço ou de forma avulsa, pontual, para quem quiser apenas o balanço, a gente consegue ajudar vocês também. Pode mandar mensagem através do QR Code aqui na nossa tela, que a gente consegue ajudar vocês. Passando para a pergunta 33, aí a Adriele pode nos ajudar aqui também. Eu posso usar a minha entidade offshore para pagar meus gastos pessoais, como, por exemplo, despesas de hotel, passagem aérea, compra de artigos pessoais, fatura de cartão de crédito, de uso pessoal? Essa é uma pergunta que vem sempre nas nossas reuniões também. Acho que vale a gente fazer esse pontuar o que é o uso pessoal, o que é o uso corporativo, mas eu não vou dar spoiler da resposta da Adriele. Então, os gastos pessoais, eles têm que ser pagos na conta pessoal.
E aí entra também um tópico que a Receita Federal ela não mudou, porque a conta que você tem hoje em depósito de conta corrente, ela não sofre tributação pela variação cambial, justamente para que você mantenha esse recurso na sua conta pessoal para fins de gastos pessoais. Então, a variação cambial na sua conta corrente, ela vai entrar naquela ficha de isenção, rendimentos isentos, não vai sofrer tributação. Mas na conta da empresa, só pode ser dedutível o que é de fato operacional da empresa. Então, é uma despesa necessária para a atividade da empresa, é uma despesa a negócios, né? Muito cliente pergunta, eu vou viajar e essa despesa ela pode ser dedutível para fins de apuração? Ela só será dedutível se for operacional e de fato a negócios. Então, você foi buscar, né, um investimento, um determinado país e você tem como comprovar reuniões realizadas, um investimento adquirido no momento da viagem, você tem uma documentação suporte para comprovar que essa despesa ela seja dedutível para fins de apuração, se sim, ela pode ser considerada no lucro da empresa. Caso contrário, precisa ser de fato gasto na conta pessoal. Perfeito. E aí vale esse alinhamento, né, entre quem faz a contabilidade da sua estrutura, no caso mencionei antes que a Shield pode ser esse prestador de serviço, e o diretor, sócio dessa estrutura que está realizando todos esses gastos, né? Essa reunião de alinhamento ela é importante para entender o que é ou não é dedutível aqui. Eric, acho que você ia complementar também alguma coisa da pergunta 33. É capaz de dar um pouco de contexto histórico sobre isso, é capaz de alguns participantes aqui que estejam no nosso webinar lembrarem como funcionava na década de 90. Os dividendos até na década de 90 eles eram tributados e por conta disso você colocava inúmeros gastos pessoais na conta da empresa para que a empresa pagasse seus gastos pessoais e não distribuíssem os dividendos. Isso foi objeto de muita discussão nas esferas administrativas e na judicial também, conhecida aqui amplamente como distribuição disfarçada de lucros. Então, existe um princípio no direito societário que é um princípio chamado de princípio da entidade. Então, em linhas gerais, sempre a recomendação, o assessment principal é não confundir as caixinhas financeiras. O que é dinheiro da empresa você gasta para manutenção da empresa, o que é gasto pessoal você gasta para custeio das suas despesas pessoais. Não confundir isso por conta do princípio da entidade. Perfeito? Perfeito. Vamos passar então para a dúvida número 34. Aqui a gente fala sobre como devo calcular o ganho de capital no retorno ao Brasil do capital aplicado em empresa offshore, por exemplo, em uma redução de capital, resgate de ações, liquidação de empresa, etc. Bom, esse é um ponto importante porque a redução de capital ela continua com a mesma regra. Então, via sistemática do ganho de capital entre a variação positiva entre o câmbio, né, no momento que você aportou aquele capital na empresa e no momento da retirada. Então, é importante ressaltar aqui que para a redução de capital, essa sistemática ela continua via GCAP. Então, até 5 milhões, 15%, seguindo a tabela progressiva, conforme o ganho de capital. Perfeito. Complementando aqui só um ponto, sempre aqui atuando junto com a Adriele e com a Olivia, muito importante a gente ter em mente que essa questão do retorno do principal somente para as estruturas opacas, para as estruturas que não optarem pela transparência para fins fiscais. Porque no regime de opacidade você mantém o seu câmbio no principal e você ainda tem ali o que a gente chama do diferimento do principal. Você é o controlador do momento que você vai efetuar a redução de capital a partir de um câmbio ali que sempre esteja próximo ao câmbio médio que você fez dos seus aportes. E um outro ponto também, que os 15%, ele é utilizado somente para as aplicações financeiras. Como uma participação societária, uma empresa offshore é uma participação societária em mercado secundário, a mecânica do GCAP ela prevalece a mesma, 15 a 22,5%, as alíquotas progressivas. Perfeito. E falando nesse ponto, Eric, de variação cambial, isso é sempre uma dúvida, né? Toda vez que a gente senta nas reuniões, esse é um ponto que aparece muito e vai bem de encontro com a próxima pergunta, a pergunta 35, que fala exatamente sobre variação cambial. Então,
o que diz, né, a pergunta 35, a variação cambial do principal aplicado em entidades controladas no exterior também será tributada automaticamente no Brasil? O que acontece se eu tiver ganho em um ano e perda em outro? Então, acho que essa talvez seja uma pergunta que 100%, né, da nossa audiência já se perguntou. Então, para quem ainda não tem a resposta, a gente está pontuando aqui, porque realmente é bem importante. Perfeito. Aqui eu acho que a gente poderia. Essa pergunta 35, ela poderia ser pergunta 35 e pergunta 36. São duas em uma, tá? Vamos começar primeiro para a questão da variação cambial em específico, tá? A variação, quando você faz um investimento na estrutura offshore, você tem dois componentes, tá? O principal aplicado, ou seja, quanto você integraliza na estrutura, e o lucro gerado no exterior a partir da aplicação desses recursos. Então, a variação cambial do principal aplicado, ele não é tributado automaticamente. Tem inúmeros clientes que eles fizeram, não, eu tenho um câmbio aqui de um câmbio muito baixo, offshore da década de 90, o câmbio aqui é aquele câmbio de 1 para 1, e eles perguntam, mas a minha variação cambial, contabilmente, ela entra no lucro? Não, ela não é contabilizada no lucro, e não sendo contabilizada no lucro, ela não é tributada nos exercícios subsequentes. E o segundo ponto aqui específico é o que acontece se eu tenho um ganho em um ano e perda em um ano, em outro. Você vai aqui sobre o principal que você tem aplicado, você vai aqui controlando esses aportes e o câmbio que você tem a partir do câmbio médio para eventual retirada ou não. Você não tem que fazer uma compensação entre os lucros e prejuízos de câmbio por conta de um lucro tributado automaticamente da variação cambial do principal aplicado. São coisas distintas. Essa variação, quanto você colocou de dólar na estrutura, e aí esse dólar que valorizou, essa variação positiva, ela não é computada no lucro do resultado do exercício. Como a pergunta do slide anterior a gente acabou tratando, você ainda tem um diferimento para estruturas opacas no momento que você aporta e no momento em que você retira. Você é o controlador do momento. Perfeito. E eu acho que isso também vai de encontro com essa próxima pergunta, a pergunta 37, que fala, né, Eric, como vai funcionar a compensação de ganhos e perdas? Aqui eu acho que vale a gente pontuar tanto o caso de pessoa física quanto o caso de pessoa jurídica, né? Como que vai funcionar nesses dois cenários. Perfeito. Essa aqui é um outro ponto super. E ele mudou tudo. Mudou a sistemática de apuração, mudou as alíquotas, mudou possíveis compensações. Então, vou segmentar aqui para as pessoas físicas. Primeiro, para as pessoas físicas, vamos pensar no cenário que eu invisto, tenho uma ação da Apple especificamente. Então, eu tenho uma ação da Apple e uma ação da Tesla. Eu posso compensar os ganhos e perdas com outras aplicações financeiras no exterior, tá? Então, você tem essa sistemática hoje em dia de compensação de lucros e prejuízos para aplicações financeiras. Sempre com ativos da mesma natureza, tá? Aplicação financeira com aplicação financeira. Um segundo ponto que a legislação trouxe, então vamos pensar um cenário em que eu tenho aqui ações no exterior, as minhas ações da Apple, e tenho uma estrutura offshore. Essa estrutura offshore, ela deu lucro e minhas ações na pessoa física, elas deram prejuízo. A própria legislação, ela diz que eu posso compensar os lucros da minha estrutura offshore com os prejuízos das minhas ações na pessoa física. Então, no cenário pessoa física, será esse aqui a compensação de lucros e prejuízos. Consolidando. Aplicação financeira com aplicação financeira eu posso consolidar e aplicação financeira prejuízo eu posso consolidar com lucro de estrutura offshore. Como vai funcionar os lucros e prejuízos para a estrutura offshore especificamente, tá? O prejuízo, caso você tenha prejuízo até 31 de 12 de 23, é uma vida útil que terminou em 31 de 12 de 23. A partir de 24, você tem que pensar que é uma nova vida para sua estrutura, uma nova vida contábil para sua estrutura. Então, eventuais prejuízos apurados pelo offshore poderão ser compensados com os resultados dos exercícios subsequentes. Então, se eu compro uma ação da Apple e eventualmente eu tenho um prejuízo no exercício de 24, eu já entro em 2025 com prejuízo. Se eu tiver lucro em 25, eu consigo compensar com prejuízo de 24. Sempre o ponto de partida para os exercícios subsequentes vai ser o último dia útil do mês anterior, do ano anterior, perdão. Então, sempre vou tomar como base os prejuízos apurados até 31 de 12 de cada ano corrente para poder compensar com os exercícios subsequentes.
Perfeito. E aí, Eric, acho que vale só pontuar, né, que essa nova vida que você menciona para a estrutura, ela é independente se o cliente faz ou não atualização de estoque, né? Porque Perfeito. isso tem a ver, na verdade, com a vigência da lei, que é 24. Então, independente se você resolveu atualizar ou não o seu estoque de 23, essa nova contabilidade, né, esse quase que zerar ali a contabilidade, ele acontece de forma automática aí pelo seu contador. Só um Exatamente. ponto importante também sobre essa compensação é que, por exemplo, se a pessoa possui mais de uma empresa offshore, cada compensação dessas perdas é por empresa. Então, dentro de uma empresa vai ser compensado aquela perda com o ganho que é oferido da empresa individualizado. Então, se você tem duas empresas offshore, por exemplo, você não pode compensar uma perda de uma empresa com a perda de outra empresa. É só Correto. para ratificar essa informação também, que eu acho que pode gerar uma confusão para a pessoa que detém mais de uma estrutura. E que a gente sabe que não são poucas, né? A gente tem aí alguns casos. Exato. Perfeito. Bom, pergunta 41 fala sobre atualização. Então, aqui a gente, né, tem a pergunta: eu tenho mais de um ativo no exterior, que é quase que 100% dos casos aí dos nossos clientes. Posso atualizar o valor de apenas um deles? Perfeito. Aqui, Eric, acho que também você deve ter respondido isso algumas vezes em reunião, mas vale a gente responder para todo mundo no ao vivo. Claro. Como é que vai funcionar aqui, tá? Vamos pensar num cenário concreto em que eu tenho uma aplicação financeira, eu tenho um imóvel e eu tenho um offshore, tá? Eu posso escolher, caso o meu imóvel ele tenha uma valorização, eu posso escolher atualizar somente o meu imóvel em Miami. Se minha offshore ela tiver um patrimônio líquido positivo, eu posso escolher atualizar somente a minha offshore. Ou então, se minha aplicação financeira, eu posso escolher atualizar somente a aplicação financeira. Então, não é necessário que você atualize tudo o que você detém no exterior. Você pode escolher qual bem você quer atualizar e nisso você realiza o que a gente chama da realização dos lucros, né? Então, você colhe os frutos de um investimento que deu certo. Qual um ponto aqui de atenção que é super importante também? Tem um cliente aqui que é bom trazer à tona que ele tem inúmeros ativos dentro da estrutura, tá? E esses ativos dentro da estrutura, ele tem uma estrutura offshore e alguns têm um prejuízo acumulado super alto e outros têm um lucro acumulado muito alto. Ele comentou comigo, Eric, eu quero atualizar somente os meus ativos que eu tenho aqui, esse lucro muito alto. Os que eu tenho prejuízo eu não quero, porque aí meu patrimônio líquido em tese fica um pouco mais alto e eu vou ter acesso a um estoque de lucros, acesso a esse evento de liquidez maior. Não é possível, tá? Qual é o cálculo que é feito para atualização de estrutura offshore? Primeiro, capital social, ou seja, quanto você colocou dentro da estrutura declarado no seu imposto de renda, e patrimônio líquido, que é o valor base de mercado mais atualizado para aquelas empresas que não são listadas em bolsas. Esse delta de variação entre capital social declarado no IR e patrimônio líquido feito na contabilidade, via de regra, é o lucro acumulado, então o lucro apurado no exercício. Então, justamente essa variação que você tem, esse delta, é justamente o estoque de lucros, você aplica 8% sobre esses valores, atualiza e tem acesso a esse evento de liquidez dentro da estrutura. Perfeito. Então, acho que vale, né, a gente só reforçar que quem tem vários ativos dentro da estrutura offshore, a estrutura ela é considerada, na verdade, um único ativo, independente do que tem lá dentro. Você não consegue fazer essa atualização parcial, né, desse valor da offshore. A próxima pergunta, Eric, ela fala exatamente sobre a atualização com uma outra ótica, então acho que faz sentido aqui na sequência. Sou proprietário de diversos ativos no exterior. Uma parte dos ativos tem a variação cambial isenta de tributação por decorrerem de reaplicação de rendimentos auferidos originalmente em moeda estrangeira. Nos termos do artigo 5, 24, medida provisória, até 31 de dezembro de 2023, outra parte dos ativos tem sua variação cambial tributável normalmente. Caso eu decida atualizar o valor desses ativos no exterior pagando 8% de imposto, como devo proceder? Aqui acho que está mais fácil, né? Ele tem dois ativos, então acho que tem solução, né, Eric? Fala para a gente como que seriam os próximos passos aqui. Exato.
Esse artigo 24 da medida provisória, ele fala para bens adquiridos em moeda estrangeira e custodiados no exterior, certo? Para esses bens adquiridos em moeda estrangeira, com rendimentos oferidos em moeda estrangeira e custodiados no exterior, você detém o que se chama da isenção da variação cambial. Então, caso o contribuinte ele possua ativos com variação cambial isenta e esses ativos forem objeto de atualização, essa variação cambial que você detém vai ser considerada como rendimento isento, então vai entrar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, e vai compor o valor do bem atualizado, mas não sofre atualização, a incidência do imposto de 8%, tá? Então, para bens adquiridos em moeda estrangeira, você consegue atualizar ele pela variação cambial, mas não tem incidência do imposto de 8%. Perfeito. Então entra no cálculo, mas de forma isenta para fins de recolhimento de imposto, né? Esse é mais um dos motivos que é de extrema importância aqueles clientes que detêm bens auferidos originariamente em moeda estrangeira para poder realizar a atualização já nesse próximo imposto de renda. Porque a partir dos anos subsequentes, essa isenção que até 31 de 12 de 23 ela ocorria, até o IR desse ano ela estava vigente, ela foi revogada pela legislação. Perfeito. Adriele, você tinha algum comentário aqui para a gente passar para o próximo bloco? É só ressaltar a importância da documentação suporte que comprove que, de fato, essa origem é de moeda estrangeira. Porque agora, com essa obrigatoriedade de reportar os lucros, com a tributação dos 15%, a Receita Federal vai questionar cada vez mais esses valores que são considerados isentos de tributação. Então, ter o documento de suporte, guardar em 5 anos, que é o tempo de auditoria, para que a Receita possa questionar o que foi declarado, é muito importante também, nesse momento atual. Perfeito. Então, a gente encerra, né, nessa dúvida o primeiro bloco de dúvidas sobre o Q&A publicado, e agora a gente passa a responder algumas das dúvidas, né, enviadas aí por vocês. Foram muitas dúvidas, a gente tentou pegar as dúvidas que acabavam se repetindo ou que a gente achava que seriam mais abrangentes, né, que tinham maior número de pessoas perguntando. Então, vou pedir agora para essa primeira dúvida, a Adriele puxar aqui a resposta. Na offshore, a valorização ao valor de mercado dos ativos que detém integrará a base de cálculo líquido a ser tributado em 2025, referente ao ano base 24? Ver perguntas e respostas número 24. Aqui acho que ele está fazendo menção... 24, 29. Acho que ele está fazendo menção ao Q&A do Ministério, né? Sim, inclusive a gente também falou sobre esse ponto na primeira etapa aqui desse plantão, citando o CPC 48 e o IFRS 9, que é justamente o que fala das aplicações financeiras. Então, a valorização ao mercado, ela entra no resultado do lucro líquido, se for contabilizado a valor justo por meio do resultado. Como eu falei, existem outros critérios de mensuração, que é o custo amortizado e o valor por outros resultados abrangentes, mas existe uma série de perguntas a serem feitas e um modelo de negócio específico para ser contabilizado dessa forma. Então, se pergunta, por exemplo, existe juros e principal dessa aplicação financeira? Existe a intenção de venda? Então, precisa criar, de fato, um embasamento para contabilizar no valor dos outros resultados abrangentes, que aí entraria no patrimônio líquido e não impactaria no lucro líquido. Mas, em via de regra, sim, a valorização ao mercado, ela entra no resultado e aí, consequentemente, impacta o lucro e a tributação a 15%. Perfeito. A próxima dúvida, apesar de não estar muito vinculada com a nova lei, como acaba impactando, né, muitos dos nossos investidores, achei que fazia sentido a gente colocar, que é sobre a declaração do Bacen. Quem tem menos de 1 milhão aplicados no exterior precisa fazer a declaração anual do Banco Central, Adriele? Acho que, apesar de não estar muito no tema, era importante, já que ela veio 1 ou 2 vezes aí pela nossa audiência.
Não tem obrigatoriedade de entregar, né, a declaração. Só quem tiver 1 milhão ou superior precisa entregar anualmente. Quem tiver acima de 100 milhões, aí precisa entregar trimestralmente. Mas abaixo de 1 milhão não tem obrigatoriedade de entregar a declaração. E lembrando que é US$ 1 milhão ou equivalente. Então, se você tem um investimento em euro, quando convertido a dólar, se chega a 1 milhão, você precisa entregar a declaração. E vale lembrar, né, Adriele, que a declaração do Bacen, ela tem fins estatísticos, né? Não tem nenhuma questão tributária envolvida ali na declaração do Banco Central. Passando aqui para a próxima pergunta, com relação à atualização de ativos com imposto de 8%, Eric, você que já falou bastante aí essa semana sobre os 8%. Como será o cálculo de atualização para os ativos que possuem origem total em moeda estrangeira? Não haverá imposto sobre a variação cambial? Falando de novo, né, um pouco sobre os 8%, um pouco sobre a variação cambial. Acho que essa dúvida aí, ela é bem abrangente. Perfeito. Essa dúvida tem um pouco a ver com a última pergunta do Q&A que eu respondi, no sentido de que, quando você tem ativos que são adquiridos originariamente em moeda estrangeira, o câmbio utilizado para a atualização de estoque, ela vai ser o mesmo do câmbio utilizado para a atualização do valor do ativo. Então, ambos os casos, você tem um centro de gravidade no câmbio de 29/12. Você tendo um centro de gravidade no câmbio de 29/12 do ano de 2023, esse câmbio de compra, você vai ter aqui uma isenção da variação cambial. A única coisa que será tributada aos 8%, caso você tenha eventual lucro, vai ser a variação positiva do seu investimento. Então vamos pensar num caso aqui que eu comprei uma ação da Apple a 10, sempre a ação da Apple a 10, né? E hoje em dia minha ação da Apple está valendo 30. Meu câmbio tá R$2, comprei a R$2, hoje em dia o câmbio tá R$4,94. Então no momento que eu for atualizar esse câmbio de 2, eu elevo ele para R$4,94 na atualização, e o câmbio da atualização vai ser o mesmo R$4,94, que é o do último dia útil, já divulgado pelo Banco Central para o ano de 2023. Então, você convergir no câmbio, utilizando o mesmo câmbio para a compra, o mesmo câmbio para a venda, para a atualização do estoque, você só vai pagar aqui a variação positiva, os 8% sobre a variação positiva do seu investimento. Então, você vai pagar aqui sobre o seu investimento que deu certo, para garantir essa isenção da variação cambial. Esse é um tema aqui que ele é um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco confuso, mas na prática, a partir do momento em que você coloca tudo no papel, fica bem mais claro. E acho, Eric, que isso tem bastante a ver com essa dúvida número 6. E aí, Dri, trazendo um pouco para a prática, né, referente à atualização do custo da offshore no imposto de renda, como que isso deve ser realizado do ponto de vista prático mesmo, dado que o valor informado no imposto de renda é o capital social, e aqui eu entendo capital social como custo, né? Imagino que seja isso que o nosso ouvinte colocou, e a tributação ocorrerá sobre os lucros do balanço patrimonial. Então, como que isso vai ser feito do ponto de vista prático? Na verdade, a atualização do 8%, o que é que a lei prevê? Ela prevê que vai ser a diferença do custo de aquisição declarado no imposto de renda e o seu percentual de participação do patrimônio líquido da empresa. Que na prática, como é que vai ser o cálculo? Então, qual foi o valor de capital associado informado no seu imposto de renda? Exemplo, US$ 9.000. Qual é o patrimônio líquido da sua empresa? US$ 23.000. Qual é o capital social formado? Se for, por exemplo, 2 sócios, vai ter 18 mil no capital social. Então, nada mais é do que o lucro, porque se a gente tirar o custo de aquisição, que é o capital social, né, o patrimônio líquido ele é formado pelo quê? Pelo capital social e pelas reservas de lucros. Então, quando a gente tira o capital social, que é o próprio custo de aquisição, o que sobra naquele patrimônio líquido é a reserva de lucro. Então, a gente vai aplicar o percentual de participação. Então, quando tem uma estrutura de 2 sócios, nada mais é do que o lucro dividido pelo percentual de participação. Ou, se você quiser fazer o mesmo cálculo com base na lei, o capital social informado no imposto de renda, menos o seu percentual de participação no patrimônio líquido. Então, você pega o valor do patrimônio que está lá no seu balanço patrimonial, multiplica pelo percentual de participação, essa vai ser a sua base tributária.
Perfeito. E para quem não é nosso cliente e quer ajuda aí com a atualização de estoque, a gente consegue auxiliar, a gente tem um serviço específico para isso, criamos, né, por conta de toda essa nova lei, então pode apontar o celular para esse QR Code, que um dos nossos assessores vão estar à disposição para atendê-lo. Adriele, vamos aproveitar aqui e falar de offshore opaca. Será tributada 15% pelo resultado anual, receitas menos despesas, ou somente pelos ganhos realizados, não realizados, dividendos recebidos, juros, etc. Aqui acho que está rolando uma mistura, né, da opaca com a transparente, talvez acho que vale essa explicação. A tributação dos 15%, ela vai ser sobre o lucro líquido, que é o resultado anual, que eu creio que a pessoa colocou, né? Receita menos a despesa, justamente isso. E o que é a receita? Todo isso aqui, o ganho realizado, não realizado, dividendos recebidos, juros financeiros, entra na parte de receita. Mas você não vai tributar só sobre a receita, e sim sobre o lucro líquido. Então, a gente vai abater também todas essas despesas, então, despesas com juros, despesas para manutenção da sua empresa, e aí sim a gente vai apurar o lucro. Sobre esse lucro vai ser aplicado os 15%. Então, os ganhos realizados, não realizados, dividendos, entra no cálculo do lucro, para apurar o imposto do 15% pago anualmente. Perfeito. Essa pergunta até tem um pouco a ver quando a gente fala sobre despesas de viagens e tudo, né? Aqui entra um pouco desse alinhamento entre, né, o contribuinte e o contador do que a gente vai colocar nesse cálculo. A gente fez essa resposta aqui anteriormente, então acho que vale, talvez na nossa edição, a gente colocar elas próximas aí. Bom, pergunta número 8. Eric, offshore que optar pela transparência será tributada com base no caixa somente nos ganhos compensando com as perdas de investimentos da mesma natureza ou posso compensar com outras perdas? Você falou um pouquinho, né, sobre compensação de mesma natureza, vamos só fazer essa diferença aqui agora nessa pergunta número 8. O ponto da transparência é que você vai declarar na sua ficha de bens e direitos como se sua estrutura offshore ela não existisse. Você declara todos os ativos discriminados da sua estrutura offshore. E a partir daí, você vai declarar como se você detivesse todos aqueles ativos diretamente na pessoa física. E vai seguir toda a metodologia da pessoa física. Então, a gente não consegue seguir uma metodologia distinta. Então, no caso de transparência, você só pode compensar os lucros e prejuízos com ativos de naturezas distintas e não consegue compensar outras perdas. Então, no caso aqui que você detenha uma estrutura com investimentos em venture capital, uma parte em private equity, uma parte em aplicações financeiras, então ativos de naturezas distintas, é melhor você deixar aqui, obviamente você tendo aqui umas regras contábeis com segurança, talvez no regime opaco, do que no regime de fato transparente. Mas é algo a se avaliar aqui caso a caso. O que eu posso dizer é, para a pessoa que optar pela transparência, compensação de lucros e prejuízos só para aqueles ativos da mesma natureza e a compensação com outras perdas não é possível. Perfeito. E aí, Eric, passando para a dúvida número 9, também acho que falamos um pouco disso, mas não de forma tão específica. Tinha como certo para mim que os ativos regularizados pelo RERCT poderiam ser considerados como ativos de origem em moeda estrangeira. No entanto, recebi um comunicado de uma instituição financeira dizendo que a origem em moeda estrangeira também, nesse caso, tinha que ser comprovada, certo ou errado? Perfeito. A gente até comentou que as perguntas que a gente separou no Q&A eram justamente as perguntas que eu tenho mais ouvido aqui nas reuniões. As instituições financeiras elas estão corretas, por fim de acautelamento e conservadorismo também, em alertar os clientes a ter uma documentação suporte que dê alicerce às alegações do cliente. Então, caso você detenha aqui ativos oriundos em moeda estrangeira, você tem que comprovar que aqueles ativos eles são oriundos em moeda estrangeira. Não basta você simplesmente informar, fisco, esses meus ativos aqui são oriundos de uma stock option que eu recebi de uma multinacional em Nova York na década de 90. O fisco vai, eventual atuação, eventual questionamento, o fisco vai olhar, peraí, fulano, me prova tudo isso para você aqui ter a garantia dessa isenção da variação cambial.
Então tem que ter, Perfeito. sim, toda a documentação suporte que dê alicerce à operação. E a gente sempre fala, né, da questão da interpretação do fisco, então, até por conservadorismo, faz todo sentido o cliente ele ter toda essa documentação para não ser mal interpretado aí numa eventual auditoria, né? Perfeito. Bom, passando aqui para a pergunta número 10, Adriele. O pagamento do imposto sobre o lucro de uma offshore, obtido até 31 de dezembro de 23, pode ser pago no futuro somente quando for resgatado da offshore e trazido para uma conta no Brasil? Acho que vale a gente frisar aqui, porque é aquelas caixinhas que a gente falou no começo, né? De como que fica essa distribuição de lucros até a regra anterior e a partir da regra nova. Exatamente, Olivia. Para o estoque de lucros acumulados até 31 de dezembro de 23, caso você não queira atualizar agora no imposto de renda de 24 a 8%, esse estoque ele vai manter, vai ser declarado no seu imposto de renda e, de fato, o fato gerador de imposto vai ser no momento da disponibilidade de recurso. Ainda não foi publicada a instrução normativa que, de fato, determina que os pagamentos dessas disponibilidades de recurso ao longo do ano será pago junto na declaração de ajuste anual. A gente está esperando a Receita Federal ratificar essa informação com relação ao pagamento, mas a gente acredita que vai seguir a mesma sistemática dos demais assuntos, porque a ideia é simplificar o processo e, de fato, pagar anualmente todos esses impostos, aí, seja via redução de capital, disponibilidade de recurso de estoque acumulado ou lucro auferido no próprio ano calendário. Perfeito. Próxima dúvida, Eric. A opção pelo regime da transparência na offshore já deve ser feita no IR de 24 ou apenas no IR de 25? Acho que aqui vale você falar tanto do regime de transparência quanto da questão da offshore opaca, né? A gente pode aproveitar uma pergunta e já responder duas. Automaticamente, a offshore ela já é considerada opaca, tá? Então você não tem o que a gente chama do check the box, você não tem que fazer nenhuma opção específica para se declarar offshore opaca. Ela já nasceu como opaca. Você muda o regime dela para transparência a partir do que a gente chama do check the box. Deve marcar algum campo específico do programa da Receita. A gente não sabe ainda como vai ser feita a operacionalização. Pela legislação e pelo perguntas e respostas, a gente já pode afirmar que é muito possível que já esteja agora no IR de 2024. Já traz a operacionalização, já temos alguns pontos aqui do regime de transparência para o IR de 2024. O que não quer dizer que você não possa optar nos regimes do IR de 2025, de 2026, de 2027, em nenhum desses casos. Não vai ser uma opção igual a atualização de estoque, que ela tem que ser feita somente agora no IR de 24. Ela vai poder ser feita ao longo dos anos, então você vai tendo aqui mudanças de perfil do investimento, mudança de perfil aqui dos ativos. Então você pode optar pela transparência futuramente, caso faça sentido. A questão da transparência, uma das grandes, talvez a única grande relevância que ela tenha para a questão da tributação sobre os ganhos não realizados para ativos financeiros. Esse aqui talvez seja o ponto de maior discussão do projeto, o ponto aqui que os contribuintes e também o mercado jurídico e mercado financeiro mais debateu sobre o assunto, a questão da tributação dos ganhos não realizados para as aplicações financeiras. E uma das opções que o legislador ele concedeu foi justamente a transparência para fins fiscais. Que aí você só tributa de fato nos eventos de liquidez, no evento que você tiver um resultado positivo. Perfeito. Sobre a pergunta 12, aqui, Adriele. Quem tem uma LLC americana recebe dividendo sem a tributação de 30% na fonte, justamente, né, por ela ser americana e não um estrangeiro. Nesse caso, terá que pagar 15% sobre esses dividendos na declaração anual de IR aqui no Brasil. Como que fica a questão da empresa americana junto à nova regra?
Sim, será necessário pagar aqui no Brasil 15%, mas lembrando que não é sobre os dividendos. A base é sempre o lucro. O dividendo compõe o lucro, mas a base que a gente vai utilizar aqui é sempre o lucro líquido do exercício de uma empresa americana, de uma empresa sediada, nas Ilhas Virgens Britânicas. Então, a base é o lucro e as receitas e despesas, compõem esse lucro líquido. E aí é importante, com relação a essa questão de imposto pago, porque, de fato, as pessoas estão perguntando muito isso relacionado vou pagar imposto nos Estados Unidos e vou pagar também imposto, aqui no Brasil. E a lei aqui é clara que os impostos pagos no exterior, eles podem ser deduzidos da base de cálculo, aqui no Brasil. E lembrando que é dedução, não é compensação, ou seja, não é o imposto que você pagou no exterior que vai ser deduzido do imposto apurado aqui, é sobre a base tributária. Então, sobre o lucro que você apurou aqui no Brasil, a gente pode, deduzir esse imposto pago no exterior. Acho que muita gente também está com essa dúvida de imposto pago, vou pagar em duplicidade, mas é bom deixar claro isso. Inclusive, essa é um ponto que reforça, né, a importância de um bom contador, né, para realizar essa contabilidade e fazer de fato essas apurações da forma correta, né? Perfeito. Aqui a nossa próxima dúvida 16, Adriele. Afinal de contas, os lucros não realizados serão considerados no resultado e levados à tributação? Acho que essa foi a pergunta do ano inteiro, né? Acho que Sim, a sim. gente respondeu isso o ano inteiro, mas vamos registrar aqui a resposta. Sim, os lucros não realizados, eles serão considerados no resultado e sofrerão tributação, como falamos anteriormente, né? São raros casos específicos que a tributação ela vai ser contabilizada no patrimônio líquido e isso não vai ser impactado no resultado. Mas sim, via de regra, os lucros não realizados impactará no resultado e terá tributação. E aí aqui é importante também ressaltar que, como os lucros não realizados, também as perdas não realizadas elas também são consideradas. Então, é o net ali entre os lucros e as perdas, assim como os lucros não realizados eles vão ser considerados, as perdas também vão. Então, de fato, você só vai Sim. pagar o imposto de fato do devido, né? Entre o net entre o lucro e a perda. E aí, caso você opte pela transparência, você tem algum ativo financeiro que você não queira estar pagando aí sobre esses lucros não realizados, é necessário fazer um estudo, um planejamento tributário, em que inclusive aqui a gente também está ajudando muitos clientes nesse tema de atualizar, não atualizar, deixar transparente, deixar opaca, justamente porque consideramos a natureza de cada ativo, o ganho de cada ativo, as perdas. Então, é importante, ao invés de só focar nessa parte dos lucros não realizados, é focar numa maneira de racionalizar o imposto. Então, seja fazer a transparência, seja ver algum tipo de natureza de investimento que talvez seja interessante adquirir, porque ele tem um acúmulo de depreciação contábil, de despesa contábil, enfim, tentar, de fato, racionalizar esse imposto a ser pago a partir agora do ano de 2024, caso opte pela atualização, ou no ano de 2025. Perfeito. Eu imagino que está todo mundo já começando as contabilidades, né, de 2023 agora, então vale ressaltar a importância de uma boa contabilidade para a tomada desse tipo de decisão, né? Bom, próxima dúvida aqui, Eric. Como funcionam as duas modalidades de declaração e tributação, transparente e opaca? Quais as implicações contábeis, tributárias e forma de declaração de cada uma delas, bem como a indicação da opção mais adequada para aqueles investidores que têm ativos mais concentrados em ações, fundos de ações, imóveis e títulos do Tesouro Internacional, e qual o mais indicado para investidores em startup? Aqui eu só queria fazer um disclaimer, Eric, antes de você responder. Agende sua consulta tributária e vamos falar de casos específicos de forma específica, né? Aqui estamos falando de forma genérica, sem olhar a documentação, sem tratar o caso de ninguém, mas acho que o Eric consegue dar essa resposta mais genérica aí para o pessoal ter um direcionamento. Perfeito. Vamos começar então pelo fim. Qual a estrutura mais adequada para aqueles investidores que têm ativos concentrados nesse perfil da carteira que ele detém?
Eu acho que o fator decisivo aqui para os clientes que detêm esse perfil de carteira é a questão da rentabilidade das aplicações financeiras e como é contabilizado aqui a partir da matriz. Existe uma matriz de decisão específica para você contabilizar os ativos financeiros, como com a contrapartida no resultado, e os ativos ilíquidos na contrapartida ali do patrimônio. Mas então, aqui o fato de decisão aqui é: você quer pagar imposto sobre ganho não realizado ou não quer pagar imposto aqui sobre os ganhos não realizados? Caso não queira pagar o imposto sobre os ganhos não realizados, talvez faça super sentido declarar aqui as ações detidas diretamente na pessoa física, que garantem essa ausência de tributação, né? Então, a não tributação dos ganhos não realizados. Como é que funciona aqui a parte operacional da Transparente e da Opaca? Então, a parte da Transparente, da declaração de estrutura transparente, você declara em uma única linha da ficha de bens e direitos a sua estrutura offshore, de fato, como ela é. Então, o valor de todos os aportes, a porcentagem da participação societária, o país da jurisdição, todas essas informações na ficha de bens e direitos. A Transparente, você declara todos os ativos subjacentes da estrutura transparente. Ou seja, os seus ativos, as suas obrigações. Então, se você detiver empréstimo na estrutura, você declara também. Você declara tudo o que está ali dentro, não só em relação aos ativos, mas em relação, entre aspas, os passivos também. Contabilidade não muda nada, continua sendo não só necessária sobre as óticas da jurisdição offshore, como agora também imprescindível sobre a ótica do Brasil, sobre pena de não estar em compliance com a nova legislação, que é a Lei 14.754. E é inclusive bem pontuar isso, Eric, que a contabilidade ela não muda, né? A contabilidade, se você opta pela transparência ou pela opaca, inclusive em várias jurisdições já é inclusive obrigatório, né, a entrega do balanço dessas estruturas. Então, independente do regime, essa contabilidade ela é primordial. Passando aqui para a próxima dúvida, Eric, uma renda recebida no exterior não relacionada a aplicações financeiras continuará sendo colocada no Carnê-Leão ou este caso também muda com a nova lei? Tem muita gente aqui que ainda faz Carnê-Leão mensal. Como é que vai ficar isso? É uma dúvida super importante também, porque já vimos aqui em algumas divulgações sobre o assunto que agora acabou o Carnê-Leão. O Carnê-Leão ele não acabou, tá? O Carnê-Leão ele continua vigente, 27,5 para determinados tipos de ativos. A legislação específica, a Lei 14.754, ela fala para rendimentos de aplicações financeiras. E ela traz um rol específico do que ela considera como rendimento e um rol específico do que ela considera como aplicações financeiras. Então, essas rendas, sim, elas são tributadas a 15%. No caso, por exemplo, eu tenho um imóvel na pessoa física e eu alugo esse imóvel no exterior. Eu pago ao recebimento desses valores a tributação via Carnê-Leão. Se eu recebo eventual prolabore no exterior, então tributação via Carnê-Leão. Para o planejamento imobiliário, inclusive, se você tiver aqui uma expectativa de investimentos em imóveis no exterior, se tornou agora, antes já era imprescindível, agora virou requisito intrínseco para o investimento você abrir uma empresa no exterior. Por quê? Caso contrário, você vai ser tributado a 27,5% se você tiver a estrutura dentro de um LLC, se você estiver dentro de uma corporation, se você estiver dentro de uma estrutura em Portugal, muito comum aqui dos nossos clientes, é tributado a 15%, que vai ser o lucro da estrutura, vai ser uma holding imobiliária no exterior. O único objetivo vai ser deter imóveis, você vai pagar 15%, ao invés de 27,5% se você detiver na pessoa física. Perfeito. Vale, inclusive, caso de dúvida, aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code, fale com os nossos assessores, agende sua consulta tributária e a gente vai ficar mais do que feliz de atender os casos específicos aí e ajudar ao máximo. Pessoal, a gente chegou às 6 horas, que era o nosso horário, a gente tem mais algumas dúvidas aqui, eu sei que o nosso Q&A está cheio, mas vamos tentar responder as últimas 2 ou 3 dúvidas aqui e depois a gente dá uma olhada no Q&A e encaminha as respostas para vocês por e-mail. De repente, se tiver um volume suficiente, né, a gente pode pensar em fazer uma nova live, senão a gente encaminha as dúvidas, as respostas por e-mail, tá bom? Passando para a nossa próxima dúvida, Eric, como fica a tributação dos dividendos recebidos em REITs? Tem muita gente aqui que aplica, né, nos famosos REITs, então acho que vale pontuar aí
como que fica essa tributação. Perfeito. Como é que funciona? Os REITs, fazendo um paralelo aqui um pouco grosseiro, funciona um pouco como se fossem fundos imobiliários nos Estados Unidos. Então, as pessoas físicas, hoje estruturas offshore, ou seja, não residentes nos Estados Unidos, que investem no mercado americano, eles são tributados na fonte a alíquota de 30%. É o que a gente chama do withholding tax. Se a gente tiver aqui algumas outras pessoas que já detêm esses investimentos, pode olhar na linha do seu extrato bancário que vai ter lá, withholding tax. Então, continua a mesma mecânica, tá? Você vai ter a retenção dos 30% nos Estados Unidos. Caso você deseje aqui ter um refund desses valores na pessoa física, você entrega um tax return. Ou caso você deseje ter esse refund na pessoa jurídica, você também, entre aspas, desce para os Estados Unidos para entregar o tax return. Cada um é um formulário específico. Hoje em dia a gente tem a gente presta esse serviço também do Tax Return, somos um dos poucos players do mercado que prestamos esse serviço. E caso vocês tenham interesse, por favor, não hesitem em nos contatar, que a gente está à disposição para poder ajudar nossos clientes. Perfeito. Eric, Adriele, só para a gente passar rapidinho aqui no Q&A, tem uma pergunta interessante do Sérgio. Aqui, Sérgio, obrigada por enviar a tua dúvida. Ele fala sobre o caso de pessoa física com um saldo em dólar, né, 31 de dezembro de 2023, numa conta no exterior. Aí ele fala que em 2024 ele compra, vende esses ativos, ações e investe em fundos. Aí ele resgata. Como fica essa tributação? A tributação, ela vai continuar da dinâmica da pessoa física. Então, você vai apurar ali seus lucros e prejuízos muito similar à sistemática do Brasil, tá? Então, eles meio que replicaram o entendimento para o exterior. Você apura os seus lucros e prejuízos ali dos investimentos da pessoa física e faz aqui a tributação na declaração de ajuste anual. Então, para aplicações financeiras, o carnê-leão acabou. Você não tem que fazer aqui a tributação, o recolhimento mensal. Essa dinâmica acabou. Você continua fazendo isso na declaração do imposto de renda da pessoa física para o ano subsequente. Os Perfeito. resgates, como a Adriele bem comentou, não está tão segmentado ainda, não está tão claro, cristalino aqui para quem está discutindo a matéria, se os resgates eles são pagos, os impostos eles são pagos no momento do resgate, ou se eles vão compor o lucro para apuração também do imposto nos anos subsequentes. Perfeito. Eu acho que a próxima dúvida aqui do Márcio a gente esclareceu ao longo da apresentação, mas vale reforçar. O estoque de lucro até 2023, optando por tributar quando for retirado, a alíquota será de 15% ou de até 27,5%, né? Então, acho que vale a gente frisar aqui qual que é a alíquota do estoque até o fechamento de 2023. A tributação do estoque acumulado será de 15%. É importante ressaltar que existem algumas coisas que podem estar confundindo, né? Se for, por exemplo, redução de capital, ou seja, retorno do capital investido, aí sim seria a sistemática do GCAP, que talvez pode haver aí alguma confusão entre distribuição de dividendos sobre o estoque acumulado de 23 e uma redução de capital, por exemplo. Distribuição de dividendos de estoque de 23 é uma alíquota flat 15%. Agora, a redução de capital segue a tabela progressiva do ganho de capital. Perfeito. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Tem algumas dúvidas que acho melhor a gente encaminhar depois, são casos um pouco mais específicos, acho que não vale tratar aqui ao vivo. Queria agradecer muito a presença de todos. Posso deixar aqui o Q&A aberto mais um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida que queira encaminhar para a gente responder depois. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente de novo. Primeiro, né, o webinar, primeiro Q&A do ano, primeiro de muitos, e espero que a gente tenha esclarecido. De novo, qualquer dúvida, aponte a câmera do seu celular, fale com um dos nossos assessores, e a Shield tem um prazer enorme de atender todos vocês. Muito obrigada. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigada a todos.